Olá, eu sou Donizete Tokarski, especialista em bioeconomia, e hoje nós estamos aqui no programa Energia Agro e vamos entrevistar um parlamentar que é extremamente reconhecido pelo seu trabalho dentro do Congresso Nacional e muito envolvido com a questão da energia, com os biocombustíveis, com o desenvolvimento tecnológico. Eu estou falando aqui de um advogado, de um engenheiro, é o 4º mandato e é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. Eu estou falando aqui do deputado Danilo Forte. Boa tarde. Tudo bem, deputado? Como é que está? Tudo bem, Donizete. É um prazer muito grande estar aqui e parabéns pelo seu belo programa. Muito bem. Deputado, um dos pontos importantes que nós temos hoje dentro do agro nacional é a questão da concorrência, vamos chamar assim, que é imposta por outros países, principalmente da Europa, e o senhor tem liderado um movimento dentro do Congresso Nacional, que é o movimento da reciprocidade ambiental. Do que se trata isso? Eu acho que o mundo precisa entender que ninguém hoje pode viver mais isolado, né? A Europa vende serviços para o Brasil, é um grande fornecedor de serviços para o Brasil, e também de tecnologia. Por outro lado, nós temos no agro, né, um papel fundamental e importantíssimo para expandir e alimentar a Europa, e não só a Europa, o mundo inteiro. Então, dentro dessa reciprocidade, pode-se fazer um jogo de ganha-ganha. Eles ganham nos fornecendo desenvolvimento, tecnologia, ciência, pesquisa, e nós ganhamos exportando os produtos para lá. No momento em que eles sobretaxam os nossos produtos, a gente pode também sobretaxar os produtos que são importados de lá. É mais ou menos a filosofia daquilo que o Trump está fazendo agora, né? O que é que importa hoje? É a defesa dos mercados internos naquilo que eles têm potencialidade. Então, se o Brasil tem uma potencialidade com relação ao agro, o Brasil tem condições de alimentar o mundo inteiro e é travado por medidas tarifárias, por medidas burocráticas, e nós estamos nessa luta com relação à União Europeia quase há 20 anos que se fala do acordo Mercosul-União Europeia, e ninguém consegue destravá-lo, né? Eu acho que é hora, inclusive, principalmente com relação à França, que é o maior impeditivo da entrada dos produtos brasileiros no mercado europeu, a gente também está na hora de taxar. Vamos taxar. Não quer botar o avião aqui? Vamos botar o avião aqui, mas nós vamos sobretaxar para compensar aquilo que nos desgasta e aquilo que impede que o produto brasileiro possa entrar lá. Então, eu acho que é necessário, inclusive, tendo a compreensão que o Brasil é um país no mundo que mais contribui para a diminuição da emissão de carbono, né, para a diminuição do aquecimento global. E se o mundo hoje está tão preocupado com a questão climática, tem que fortalecer esses países. Então, nós podemos também fazer uma compensação no crédito carbono, né, estimulando o Brasil a ser um país mais verde, né, e, dessa forma, a gente poder também estar produzindo e ajudando o mundo a se alimentar. Deputado, além dessas barreiras que querem impor ao Brasil, nós temos também muitos países da Europa, eles atribuem ao Brasil que existe uma concorrência entre a produção de alimentos e a produção de biocombustíveis. O senhor concorda com isso? Total desinformação. Eu acho que, inclusive, eu estive recentemente num evento de minerais críticos na Arábia Saudita e o que a gente mais falava lá é exatamente isso. Os caras precisam conhecer o Brasil. Eles não conhecem a realidade do Brasil, né? Nós temos uma política ambiental fortíssima com relação à construção do Código Florestal, que, inclusive, protege muito a questão ambiental. E, por outro lado, também nós temos hoje tecnologia da produção do álcool, do biocombustível, sem interferir, pelo contrário, até estimulando a produção de alimentos. Nós não temos concorrência entre produção de alimento e produção do etanol. Nós não temos entre a produção da soja e a produção do biodiesel. Pelo contrário, uma coisa alimenta a outra, porque se a gente quebrar a soja, né, e fornecer o biocombustível, a gente vai ter mais farelo para alimentar o mundo. E áreas de expansões que podem, inclusive, ainda vir a complementar a essa demanda. Agora, mesmo essa semana, eu tive, Donizete, uma informação muito importante. Estão plantando soja na Chapada do Araripe, do Ceará. São novas fronteiras que vão se integrando, inclusive dentro dessa política do Matopiba, que não é muito diferente o clima
lá da Chapada do Araripe, no sul do Ceará, na fronteira com o Pernambuco, do clima da questão entre Mato Grosso, Piauí e a Bahia, aqui no Planalto. Então, eu acho que diante dessa inovação, o Brasil cada vez demonstra mais força. E o que o mundo precisa é conhecer, de fato, a realidade brasileira. Nós não estamos parando de plantar alimento para produzir combustível. Não, pelo contrário, nós estamos ajudando o mundo a limpar os combustíveis, a diminuir a emissão de carbono. Muito bem. Deputado, o senhor foi que liderou a Frente Parlamentar de Energias Renováveis e um grande defensor de energia eólica também. O que é que está acontecendo que pode estar travando aí o desenvolvimento dessa matriz energética limpa no Nordeste brasileiro? Eu acho que, para ser sincero, o governo puxou o freio de mão da transição energética, né? Eu acho que a gente vinha muito bem estimulando as fontes renováveis. Nós tivemos um primeiro gargalo na questão da transmissão energética, né? O Nordeste hoje produz muito mais energia do que consome. O estado do Piauí produz 6 vezes mais do que o que consome. O estado do Ceará produz quase 2 vezes mais do que o que consome. E essa energia tem que dar vazão. E o centro consumidor onde é? No centro-sul do país. Então, nós tivemos um primeiro momento, a questão da transição, a falta, né, de avanço de controle sobre o sistema que é unificado no Brasil, né? A ONS teve o problema do apagão lá em Quixadá e com isso, pelo desequilíbrio e o crescimento muito da energia solar, né, que desequilibrou um pouco o sistema, e no final da tarde tem uma ruptura porque o sol, né, se põe e aí para de produzir solar, e a gente tem que imediatamente fazer o engate com a energia do vento, que ela, à noite é mais constante, e aí você tem que ter também tecnologia e transmissão para atender essa demanda, para evitar, inclusive, o problema do apagão, né, só que a medida foi ultraconservadora. E na medida ultraconservadora nós chegamos a entregar para o Brasil quase 18 GB dia, né, e tivemos que reduzir, a ONS reduzir isso para 13. E isso, inclusive, está criando um problema sério para as empresas, porque várias empresas investiram, né, os bancos agora querem um retorno financeiro e elas estão sem poder entregar energia porque não tem para quem entregar. Então, nós temos que criar demanda, estimular a demanda. E o estímulo à demanda passa necessariamente hoje, né, pela a capacidade de exportação de serviços pelos data centers, principalmente das EPS, que é uma luta nossa para destravar no Conselho Nacional das EPS a oportunidade das EPS exportar serviços. Nós temos no Ceará, por exemplo, né, o maior cabeamento de transmissão de dados da América Latina. São 18 cabos que entram pelo Ceará, interligando o Brasil, a América Latina, com os Estados Unidos, ao norte, com a esquerda com a Ásia e a direita com a Europa e com a África. Então, você tem ali a oportunidade de colocar data center e ter ali uma vazão para o crescimento da geração de energia. E, por outro lado, também, né, a perspectiva cada vez maior do hidrogênio verde, né, inclusive da amônia, né, que também vem para o fertilizante, que pode também diminuir a dependência do Brasil com relação à importação de fertilizante. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. O governo precisa voltar a pisar no acelerador para estimular essa renovação, né, que ajuda ainda mais a diminuir o aquecimento global e colocando o Brasil no protagonismo da economia verde do mundo, e para isso a gente precisa de ações. E o que a gente está percebendo é que o governo paralisou, estagnou e as coisas não estão acontecendo. Deputado, por outro lado, o Congresso Nacional tem um passo importante, né, que foi a aprovação da Lei Combustível do Futuro, o PATEM. O Congresso tem dado a resposta do ponto de vista da legislação. E como é que está o papel do Executivo nessas questões da implementação das leis que estão sendo aprovadas no Congresso? Até pela capilaridade do Congresso Nacional e a facilidade que tem de interagir com o conjunto da sociedade, né, nós temos mais facilidade de fazer o entendimento das demandas. E não tem dúvidas que tivemos um avanço muito grande com relação à legislação do PATEM, do combustível do futuro. Agora, a gente precisa, por outro lado, também que o Executivo estimule, né, a indústria para poder produzir o combustível do futuro, as usinas que precisam ser implantadas para dar vazão, inclusive, à entrega do biodiesel dentro do diesel, para poder essa demanda chegar aos 20% e aos 25% tão desejado. Por outro lado, também a gente precisa regularizar a questão dos créditos de carbono e nós não podemos cair na esparrela
de vetar ou de cobrar imposto em cima sobre o financiamento do agro. Né? O FIAGRO não pode ser punido quando é um instrumento importante para viabilizar os recursos financeiros para poder, inclusive, nós darmos esse passo adiante. Então, eu acho que essa burocracia que não pode estar emperrando, né, as medidas que estão sendo tomadas. E o Congresso, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer um debate de forma mais aberta e a sociedade tem participado mais, inclusive o setor do agro tem uma atuação muito eficiente, né, junto ao Congresso Nacional, o que viabiliza essa expectativa, até porque hoje o agro é quase 1/3 do PIB do Brasil. Precisa ser respeitado, né, precisa ser fortalecido. E a gente precisa entender que é a vocação. Né? Nós não podemos querer aqui ter a vocação da indústria tecnológica se nós somos incipientes da tecnologia. Nós podemos até chegar lá. Né? Nós podemos estimular aí a inteligência artificial, né? A transição energética que se avançou muito e se está paralisando, até criando de novo uma dependência externa. Na eólica, que você perguntou no bloco passado, chegamos a ter 82% de toda a cadeia produtiva nacionalizada. E agora estamos correndo o risco de ficar dependente de importação de equipamento, porque o Brasil não evoluiu. Na solar tem uma dependência de mais de 90%, o que é lamentável. Como é que a gente produz os minerais estratégicos e críticos com relação a viabilizar, instrumentalizar todos os circuitos necessários para a cadeia produtiva e, ao mesmo tempo, nós não temos tecnologia para avançar. Então, para fazer isso, o Brasil precisa saber qual é o seu papel e, dentro do centro da economia brasileira, fortalecer aquilo que é a sua essência, que é o mais importante para nós, que é o agro. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o deputado Danilo Forte e vocês estão vendo que é um profundo conhecedor de todos os aspectos ligados à energia no Brasil, ao agro do Brasil, um grande defensor do desenvolvimento tecnológico. Em seguida, daqui uns minutinhos, depois do intervalo, nós voltamos aqui com o deputado e nós vamos falar de assuntos importantes também que interessam a toda a sociedade e ao agricultor brasileiro. Voltamos aqui com o deputado Danilo Forte, ele que é um grande conhecedor dos temas relacionados à energia e ao agro. E é o tema do nosso programa aqui no canal AgroMais. Deputado, o que é um devedor quanto mais? O devedor quanto mais, na sua essência, é um sonegador que faz da sua atividade econômica um enriquecimento ilícito, não pagando os impostos, os tributos, e, com isso, contribuindo para a falência da economia, né, contribuindo exatamente para uma concorrência desleal com o produtor sério, com o industrial sério, com o usineiro sério, que paga seus impostos, que cumpre as suas obrigações. Então, ele faz da atividade da dívida tributária uma atividade de enriquecimento ilícito e ilegal. Esse é o devedor quanto mais, na sua essência. E, para fazer essa identificação, nós estamos com o projeto de lei, que é exatamente, inclusive eu sou o relator, em que nós buscamos, nas características principais desse criminoso, né, desse sonegador, fazer a sua identificação. Então, geralmente são empresas em nome de laranja, geralmente são empresas de pequenos volumes de capital social, mas que transitam por essas empresas volumes grandes de recursos e muitas vezes identificado, e está aí hoje, penalizando um setor vital da nossa agricultura, que é o setor dos combustíveis. Inicialmente era só o jogo de nota fiscal, quando você tirava a nota para dentro do Estado ou para fora do Estado, que tinha a benesse de diminuir a tributação e vendia dentro do Estado, e agora esse crime se aprimorou, tanto na mistura do combustível, na falsificação, né, no batismo, entre aspas, de como é chamado, os combustíveis, como também agora, inclusive, o crime organizado, né, as organizações criminosas, tendo, né, investimentos em indústrias, em distribuidoras de combustível e nos postos de gasolina. Então, eles montaram toda uma cadeia produtiva do crime e precisam ser identificados, precisam ser banidos. Para você ter uma ideia disso, Donizete, há 4 anos atrás, só no setor de combustível,
essa sonegação alcançava cifras bilionárias. Se falava de algo em torno de 60 bilhões de reais, né, que deixavam de entrar nos cofres públicos, onerando a carga tributária de quem quer trabalhar direito, porque a despesa do Estado só cresce e esse governo aumenta muito a despesa, né, e aumentando a despesa precisa recolher mais, precisa arrecadar mais. Mesmo no ano passado, a gente tendo um crescimento da arrecadação de 9,4%, a despesa aumentou 14%. Aí descasa. E aí o governo, no despejo de arrecadar, vai ter que aumentar tributo, quando poderia estar recolhendo para os cofres públicos ou inibindo essa ação criminosa, combatendo o crime organizado naquilo que é o devedor quanto mais. Então, nós esperamos, inclusive, né, votar essa matéria esse ano. Eu acho que é importante e é fundamental, em vez de estar preocupado em aumentar a carga tributária, que é o inverso do que a gente fez quando a gente estimulou a votação da reforma tributária, diminuir a carga tributária para quem produz, né, principalmente fazendo do combustível, fazendo da energia insumos para quem quer produzir, e aí não vai ter bitributação, nem tritributação, como chegou a ter na energia, né, cobrança de imposto em cima de imposto. A gente simplifica e dá oportunidade para que esse empresário, para que esse produtor possa fazer a compensação desses tributos, colocando o combustível, colocando a energia como insumo. Isso é importante, porque vai reduzir, inclusive, a carga tributária para quem produz. E, no caso específico do devedor quanto mais, ter uma política ostensiva, criminalizar, botar os criminosos na cadeia e inibir essa atividade econômica que é nociva para a sociedade e para a concorrência leal dos bons empresários com os maus empresários, que não são maus empresários. Nesse caso, são sonegadores contumazes que querem usufruir da possibilidade de sonegar imposto para o seu enriquecimento. Deputado, e esses mesmos devedores, eles também têm um outro tipo de fraude que eles cometem. No caso da mistura dos combustíveis, eles não cumprem o que a legislação determina. Hoje, nós temos diversas denúncias de que existem distribuidoras e postos de combustível vendendo diesel sem a mistura do biodiesel. Então, acho que essa lei que o senhor está colocando é muito importante, porque ela identifica esses devedores, porque não é um crime só do combustível, é um crime contra a sociedade, porque ele está deixando de recolher tributos, ele está deixando de gerar emprego no interior do país, ele está deixando de gerar agricultura familiar, está deixando de gerar oportunidades de trabalhos qualificados à indústria nacional. Então, parabéns aí por sua atividade dentro do Congresso, que está levantando esses problemas que são seríssimos na distribuição de combustível, mas também do ponto de vista dos interesses da sociedade. E, sem dúvida, também é importante que a gente aproveite os questionamentos que você colocou para fazer a mobilização da sociedade. A sociedade precisa se indignar. Os setores produtivos precisam também fortalecer e pressionar o Congresso Nacional, pressionar o governo, os governos estaduais e o governo federal, para que tenham conforto nesse enfrentamento, porque as armas muitas vezes são desiguais, né? E se tem muito medo de enfrentar essas organizações criminosas naquilo que precisa ser feito. E o Estado brasileiro precisa fazer isso com muita veemência. Nós estamos sendo encolhidos agora pelo crime organizado. E não é só mais no tráfico da ponta da esquina. Agora é, inclusive, no setor empresarial. O enraizamento está muito forte dentro das atividades econômicas, né? Tanto no que diz respeito à sonegação, no que diz respeito, inclusive, a burlar a legislação naquilo que é importante, né? Porque na medida que você está misturando o biocombustível, né, dando oportunidade para que o setor produtivo rural possa participar, né, naquilo que tem um volume grande de consumo e possa fortalecer a nossa agroindústria, nós estamos, inclusive, empobrecendo o nosso país, né, e desviando esses recursos. Então, acho que é momento da sociedade também ter a sua participação e dar a sua contribuição. É muito importante que o setor produtivo também se rebele, né, se comprometa a fazer com que a gente possa avançar nessa pauta. Deputado, é certo que a gente precisaria aqui horas para conversar com o senhor, diante de tanto conhecimento que o senhor tem dessas questões que tanto interessam
ao agro, à produção de energia no Brasil, a essa transição energética que a gente vive. E este programa aqui, exatamente isso, discute transição energética no Brasil e no mundo, como o senhor já colocou aqui. Mas a gente está quase acabando o nosso tempo, mas é extremamente importante o senhor colocar o que é esse projeto de emenda constitucional, a PEC, das agências reguladoras. O que diz esse projeto e por que ele é importante para a sociedade? A economia modernizou-se, né? E, às vezes, o Estado, os governos não conseguem acompanhar, né, todos os segmentos e os setores da sociedade. Então, foi criada uma legislação de dar autonomia às agências reguladoras para que elas pudessem normatizar e fiscalizar as atividades econômicas. Mas no modelo que precisa ser aperfeiçoado. Inclusive, eu tive a oportunidade de relatar, né, a primeira lei de reestruturação das agências reguladoras. Nós, inclusive, fizemos um equilíbrio entre o tamanho das agências, nós procuramos, inclusive, garantir, né, que para essas agências não viessem pessoas contaminadas nem pelo viés político e nem pelo compromisso diretamente com os setores interessados, né, que fossem pessoas que tivessem capacidade técnica para poder, inclusive, fazer o direcionamento dessas atividades do ponto de vista normativo, do ponto de vista legal, e, ao mesmo tempo, pudesse fazer uma fiscalização com mais isenção. O que é que aconteceu? Boa parte delas foram cooptadas e boa parte delas deixaram a desejar naquilo que é a essência delas, de buscar a inovação, a tecnologia, se prenderam ao conservadorismo das atividades do passado. Está aí a questão dos inseticidas no agro, né? É muito você aprovar um inseticida novo, né? Uma tecnologia capaz de inibir, né, um parasita, ou cuidar da saúde das plantas, se modernizando e, por exemplo, diminuindo até o consumo humano com relação à pulverização, né, você teve um sentido inverso, né? Se manteve, né, insumos de décadas passadas, né, e não se modernizou. Então, é igual aos remédios que nós humanos tomamos, né? Tem que estar sempre atualizando, até porque tem efeitos colaterais, às vezes, que são nocivos para a própria saúde, como das pessoas e das plantas. Então, eu acho que as agências precisam ter uma atualização do seu papel. E quem é eleito, e quem o povo escolhe, tanto para votar as políticas públicas, como para votar o orçamento da União, como para fiscalizar as ações dos estados, é o Parlamento, é o Congresso Nacional, são as Assembleias Legislativas, são as câmaras municipais. Então, essas agências devem satisfação ao conjunto da sociedade. E quem tem a obrigação de fiscalizá-las e acompanhá-las são exatamente as casas legislativas. Então, diante disso, nós estamos criando, nós propusemos uma emenda constitucional que seja capaz de fiscalizar o fiscal, de controlar o controlador, porque senão fica uma coisa sobreposta ao Estado, em cima do Estado, e a gente aqui pagando uma conta, porque muitas vezes essa agência que está aqui sobreposta não deve satisfação para baixo. Não é sob o ponto de vista da prestação de conta das passagens aéreas, ou do que gastou de combustível, ou do carro que foi comprado, ou do curso que o diretor da agência vai fazer. Não é isso. Isso aí ele faz no Tribunal de Contas. É sobre as políticas que ali são implementadas. O que é que, de fato, é bom para o país, o que, de fato, não distorce a lei que foi aprovada, porque muitas vezes você vota uma lei no Congresso Nacional e na normatização, por exemplo, agora mesmo nós estamos tendo um caso da energia. Nós votamos a medida provisória 1212 para facilitar a escoar a energia do Nordeste e a própria ANEEL está tendo um entendimento, né, que prejudica a quem quer gerar energia nova, renovável no Nordeste. Então, quer dizer, diante disso, a gente precisa compatibilizar e tem que ter um parâmetro. E esse parâmetro seria dado para aqueles que foram eleitos pelo povo para fazer isso, que é a nossa obrigação no Congresso Nacional. Então, o que a gente quer não é usurpar o papel das agências. O que a gente quer não é substituir as agências pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O que a gente quer é que essas comissões permanentes possam ter o poder de fiscalizar essas agências, cobrando delas a exatidão e a dinâmica necessária para não travar o desenvolvimento econômico. Para você ter uma ideia, nós estamos há mais de 10 anos discutindo a questão da fiação dos postes pelo uso das empresas de internet, que tem uma disputa com as empresas de energia elétrica. Então, quer dizer, há mais de 10 anos se discute
Eu até brinquei num debate que eu participei. Para gostar mais desse debate do poste do que a disputa entre o setor de distribuição de energia e o setor da internet, só cachorro que é doido por poste, né? Muito bem. Veja só, nós conversamos aqui com o deputado Danilo Forte, que foi um professor aqui, nos deu uma aula sobre os diversos temas ligados à energia, à agro e que faz a diferença na vida de cada um de vocês no dia a dia. Eu quero agradecer muito, deputado, a sua presença aqui e espero que em breve o senhor volte aqui para contar o que estamos fazendo, né? O senhor liderando esse processo dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Donizete, obrigado a todos que fazem o AgroMais. Eu acho que nós vamos ter um ano difícil, mas um ano que precisa de muito diálogo do setor produtivo com os governos, com o parlamento, com o conjunto da sociedade. Nós temos um Brasil diferenciado, um país continental fantástico e que já demonstrou para o mundo inteiro que a nossa principal força é a força do agro. Então, o agro precisa ter cada vez mais um protagonismo no nosso desenvolvimento. E é por isso que eu parabenizo o Grupo Band por mais essa iniciativa. Muito bem. E você que está nos assistindo, se você quiser fazer alguma interação conosco, nos procure nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Este é o programa Energia Agro, aqui do canal AgroMais. Até a próxima!